Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos aqui a mais um Conversando sobre o Direito. Hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental. Então, bem-vindo aqui, Moli Vieira, Luiz Cabral. Então, hoje a gente vai falar sobre os direitos fundamentais da mulher. Pessoal aí que está chegando, daqui a pouco a Joyce também está entrando, a professora Joyce que vai tratar o tema. Bem-vindo aqui também Vanderlei Paulo, Rob, boa noite. Aos amigos aqui, diretamente o Rob, direto da Espanha. Aos amigos, então, muito bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, muito fundamental, que são os direitos fundamentais das mulheres, né? É uma questão muito difícil, uma questão muito ali espinhosa, né? Porque não há um reconhecimento propriamente dito da questão dos direitos das mulheres. Queria saudar aqui a Renata, a Monique, a professora Joyce então entrou aqui, ela já fazendo a solicitação, a gente já tem um início aqui. Um beijo para você, Monique, um beijo para Renata também. É importantíssimo a gente tratar aqui desses desafios dos sujeitos de direito, né? É importante porque é difícil a questão, especialmente quando a gente pensa nas revoluções oitocentistas, na questão das revoluções que se seguiram e os reconhecimentos muito lentos dos direitos das mulheres, né? Então, reconhecimento muito vagaroso e muito lento dos direitos das mulheres. E aí, uma mulher forte, inteligente, para falar com a gente hoje, a professora Joyce. Tá ruim a iluminação aí? Como é que Tá tá? ótimo, tá perfeito. Acho que Tá bom? tá Tá maravilhoso. Vou até só deixar aqui registrado o título para ficar aqui com relação certinho. fixado, né? Tá tudo bem contigo, Joyce? Tá ótimo, tá tudo bem. Fiquei doente, mas fiz o teste da Covid e deu negativo. Mas fiquei bem Graças a doente. Deus, né? Eu tô um pouquinho fanha. Oi, Mila. Eu dar um beijo na Mila. Mila querida. Oi, Vanderlei. Divo maravilhoso. Mila, sou super sua fã, Mila. Queria tanto fazer uma live com ela, porque a história dela é assim, de chorar, de rir, sabe? Você deve conhecê-la, você precisa conhecê-la. Ah, é Mila Viriato, o nome dela. Tá. E ela tem uma história que, na verdade, devia ser ela falando aqui com você, não eu. Porque ela, sim, é uma mulher que, olha, saiu da roça, saiu do nada, e com o estudo e o trabalho ela conseguiu vencer. Hoje ela é uma advogada. E ela já foi até moradora de rua, da PUC. Então, assim, eu digo que a pandemia é horrível, é péssima, lógico, né? Mas nos trouxe assim a proximidade que nós não tínhamos antes com pessoas totalmente desconhecidas, né? Então a Exatamente. Mila, por exemplo, eu não conhecia e conheci na pandemia. E com você também, a gente perdeu um pouquinho o contato por conta da vida, né? Normal. Mas voltamos agora, né, Ava? Com certeza. E a gente tem aí muita coisa para falar. Então vamos começar? Vamos começar, é óbvio. Acho que é importante, né? Ótimo. É importante aquilo que eu já estava falando, vou repisar um pouquinho, que assim como o Estado moderno, que a gente pensa sempre ali nas revoluções oitocentistas, Revolução Francesa, Revolução Americana, que fala que houve uma mudança de posição, essa mudança de posição ela se reflete muito mais ainda em uma sociedade burguesa, numa sociedade machista, que continua prevalecendo, sai apenas de um feudalismo, de uma sociedade feudal, mercantilista, para uma sociedade burguesa em que ainda a mulher se sujeita a uma série de questões, né? A gente pode até falar que a Olympe Gouges tentou na época ali da Revolução Francesa, né, em 1791, ali próximo das declarações da Constituição Francesa de 1791, tentou ainda fazer até uma declaração que ela chamou de Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que daria ali igual direito, se a mulher pode subir no cadafalso para sofrer ali, perder o seu pescoço, ser condenada, porque ela não teria direito à voz. Então, começa ali uma luta incessante pelo reconhecimento dos direitos das mulheres. E ainda hoje é uma luta muito grande, né? Eu penso, como estudantes, como advogados, como juristas, nós temos sempre que lutar
pelo reconhecimento daqueles direitos que ainda não foram reconhecidos de forma plena, ou que ainda não estão efetivados. E a mulher, enquanto sujeito de direito, ela foi reconhecida muito, muito, muito longamente, muito vagarosamente, sem ali um grande apoio, né, então, institucional. O que aconteceu basicamente no século XX, mas se propagou aí principalmente a partir da segunda metade do século XX. Né? Então é muito recente ali o reconhecimento das necessidades, das diferenças, do entendimento, né? E políticas públicas que possam proteger a mulher com relação a tudo isso. A gente pensa, então mulheres e homens são todos iguais. Não, tem que haver proteção. São iguais na medida em que são diferentes e o entendimento dessas diferenças é fundamental para a sua proteção. Não é isso? Eu acho que a gente pode começar partindo dessa reflexão. O que você acha, Joyce? Acho excelente. Quero mandar um beijo aqui para a Aline. Eu não vi o nome de quem já estava aqui, então eu procuro para ver, tá bom? Então, eu fiz um levantamento, querido professor Abacu. Tá Não, ruim? tá Tá ótimo, ruim tá o ótimo, tá áudio? ótimo. Tá? Fiz um levantamento porque, assim, né, no Brasil nós temos aí a invasão ou descoberta, né, dos portugueses, como queiram, né, livre aí o pensamento. Mas nós temos ali, então, em 1500, e a gente tinha, naquela época, em Portugal, as ordenações afonsinas. Esse livro, né, de leis daquela época, era um livro que era dividido em 5 livros, né, e eram as legislações que vigoravam em Portugal. Então, por reflexo, vigoravam aqui no Brasil também, né? Depois, em 1514, que foi quando ele acabou a vigência, em 1521, então vieram as ordenações manuelinas. Aí elas vigoraram de 1521 a 1595. E nessa época foi quando surgiu a imprensa, né, lá em Portugal. E também essas ordenações manuelinas, elas vigoraram aqui no Brasil, porque o Brasil ainda era da coroa portuguesa. Após, em 1603 até 1824 e para as mulheres até 1916, nós tivemos as ordenações filipinas. Né? O que acontece com as ordenações filipinas? Tá bom agora? Ô Luiz, vê se tá bom. Vê para mim, pessoal, se o som tá bom para vocês, que o Luiz tá falando que não, tá baixo. Digam aí, por favor, se vocês estão ouvindo o que eu tô falando. É importante, né? Tá? Bom, não tive o retorno ainda, mas tá. Vou considerar que tomara que esteja. Então, né, nas ordenações filipinas, qual que é o problema? Essas ordenações filipinas, elas eram compilado das manuelinas também, tá bom? Deixa eu ver se a... Oi, Natália, querida, linda. Então, o que acontece? Nessa situação, né, nós tínhamos ali, então, no vigor das manuelinas, nós tivemos em 1822 a independência. Oi, querida Natália. Em 1824, nós tivemos a legislação, né? Nossa primeira legislação como império, que foi a Constituição de 1824, que ela não tratou dos direitos das mulheres. Na verdade, em 1824, a única menção que se faz a uma mulher foi em relação às princesas. Então, não tinha direito de mulher, né? E a gente tem que parar para pensar por quê. Por que que o Brasil tem essa herança, né, de machismo? Porque os pais e mães ensinam, às vezes, o machismo para suas crianças, né? E por que que tem isso, né? Por que que só em 1934 foi outorgado para a mulher o direito de participar de quem vai ser o seu dominante, né, como governo? Por que que até 2003, porque o Código Civil de 2002 só entrou em vigência em 2003, 11 de janeiro de 2003, por que que até 2002 a mulher era uma propriedade do marido, né? Por que que para a mulher trabalhar, a legislação ali diz que a mulher precisava de uma autorização do marido? Mas por que que a gente tem esse tipo de legislação? E aí eu fui buscar, né, nas origens. Quais as origens? As origens até das escrituras sagradas, né? Que é o que a gente tem ali de escrita mais longa com relação à questão sedimentada mesmo, escrita. E aí eu separei algumas coisas aqui que eu vou passar para vocês. Espero que vocês gostem. Então, lá na Bíblia, né, após 607 antes da Era Comum, isso eu tirei de uma enciclopédia judaica e da enciclopédia católica. O que acontecia? Até 607 antes da Era Comum,
A gente tinha no judaísmo, e o professor Abacuque sabe muito melhor que eu, pela formação e todo o histórico, né? A gente tinha muito das tradições orais do judaísmo. E o que aconteceu após 1607, antes da Era Comum? Oi, Felipe, professor Felipe, juiz, maravilhoso, querido. O que a gente teve? A gente teve ali a absorção da filosofia grega. E foi justamente essa filosofia grega que colocou a mulher... Oi, Josi, doutora Josi. Foi justamente a filosofia grega que colocou a mulher em segundo plano, não é mesmo, professora Bacu? E nós herdamos isso, né? Aí eu anotei aqui para falar para vocês também que a partir do terceiro século, então as mulheres passaram a ser separadas dos homens nas sinagogas judaicas. E elas passaram a ser desestimuladas da leitura da Torá. Do Torá ou a Torá, né? O que acontece? Quando você retira a leitura, você retira a cultura, você retira o pensamento crítico, né? Nosso cérebro, ele funciona para essa coisa de produção intelectual. A gente precisa disso. Então, quando você retira isso da mulher, que foi o que aconteceu no terceiro século antes da Era Comum, antes de Cristo, você retirou a cultura da mulher, você retirou o direito da leitura. E isso foi refletido até os dias atuais. E eu trago para os dias atuais porque, para minha mãe, então eu tenho quase 40 anos, né? Mas a minha mãe foi uma mãe muito jovem. E a minha mãe, o pai dela, que era português, casado com uma negra, né? Que minha avó é negra. A mãe, super preconceituosa, embora ele tenha casado com uma negra, ele não deixava de falar isso para ela, que ela era negra, que ela era feia, que ela era escura, enfim. Isso é muito real no Brasil, né? Então, o meu avô ensinava para as filhas que elas não precisavam estudar. Elas precisavam aprender a ler, ponto. Estudar, não. Então, por que a gente tem essa cultura aqui no Brasil, né? Porque muitos dizem assim, mas isso é da Bíblia, isso veio da Bíblia, e não é verdade, porque eu anotei até alguns textos, Levítico 18, 6, 23, capítulo 20, 10 ao 12, também tratam ali dos direitos iguais entre mulheres e homens. Inclusive nas questões ali de adultério, bestialidade, incesto, o crime era para os dois. Então, se existia esse direito, né, de quase igualdade entre homens e mulheres, como foi que a gente se perdeu? Não é, professor? Como é que foi que a gente se perdeu tanto nesse caminhar aí? E aí o professor trouxe, né, em 1934, a gente tem aí a primeira legislação que trata do direito do sufrágio para a mulher, né? Aí eu anotei aqui mais aqui pra gente que em 1934 a palavra mulher aparece 4 vezes na Constituição. 4 vezes. A primeira delas ali, né, que é bastante importante para quem milita no direito do trabalho, para quem pretende aí seguir carreira do Ministério Público ou da magistratura, que era lá no artigo 121, professora Bacuc, que trata das limitações do direito da mulher, né? Limitações ao trabalho. Inclusive, em muitas situações, a mulher, isso acabou sendo sequencialmente repetido, a mulher é tratada com os mesmos rigores de proteção do menor. Qual que é o problema disso? Né? O problema é que quando você defende demais como que eu vou dizer? Quando você defende demais uma pessoa, uma classe de pessoas, você acaba por desprotegê-la, né? Então, a pretexto ali de proteção da mulher, passou-se a proibir o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Então, uma pessoa que não tem dinheiro, dependendo do outro para comer, como é que ela vai estudar, né? Como é que a pessoa que não tem dinheiro para comer, que depende do marido, que é dono dela, como é que ela vai ter, então, condições financeiras de até cursar uma faculdade? Então, isso era impensável, né? E isso começou a se propagar no tempo, né? Tanto que a mulher, lá na Constituição de 1937, ela sequer é tratada, né? Só trata ali do artigo 121 e 137, o artigo 137 foi até suspenso. Depois, na de 46, ela também é novamente tratada como menor. Então, ela tem os mesmos rigores de proteção que o menor. Então, no menor, a gente entende, né? O que a gente entende? Olha, a situação dele é de uma pessoa em desenvolvimento, precisa dessa proteção. Mas por que proteger a mulher? Né? Por que a gente impunha essa limitação para a mulher? E a gente tinha ali o Código Civil de 16, que eu trouxe vários dispositivos dele, que são absurdos, né? A mulher é tratada no Código Civil de 16
em 88 ocasiões. E na maciça, massacrante maioria das vezes, é para restrição de direitos, né? Então, quando ela tem ali os direitos e deveres, a gente vê claramente que o objetivo é a restrição de direitos mesmo, né? Que a mulher era tratada como relativamente incapaz, a casada. Né? Casamento, na verdade, era ali tratado... Se o homem causasse um mal para a mulher... Vejam, que absurdo. É que isso até me emociona de tão absurdo. Se o homem causasse um mal para a mulher, ele podia compensar o dano fazendo um bem para ela. E o bem era o casamento. Então, como é que pode, né? A gente hoje, analisando, gente, isso vigorou até 2003. Código Civil de 16 vigorou até 2003. Como é que pode isso? Então, não tivemos uma grande modificação, né? A Constituição de 88, sim, ela veio forte para tentar trazer a igualdade que não existe ainda, pelo menos no plano formal, né? E tentando aí com as ações afirmativas trazer no plano material também. Bom, em 67, que nós tivemos a Constituição de 67, também a mulher aparece ali no artigo 158, inciso 10, igual ao menor. Então, na indústria que tivesse insalubridade ali, uma condição insalubre de trabalho, a mulher não podia trabalhar. Né? Por que a mulher não podia trabalhar naquelas condições? Aí você pensa, né? Vamos tentar entender também a cabeça do homem daquela época, porque quem fez essa lei só pode ser homem. Você pensa, não, pode ser que a mulher esteja grávida, né? Mas esse direito, dever, proibição, restrição, não era para gestante, porque a Constituição fala de gestante. Era para a mulher mesmo, né? Ela tratada mesmo como um ser, como se ela tivesse menos direitos, né? Como se ela tivesse menos compleição mental, menos entendimento, né? Uma cidadania de segunda classe, né, Joyce? Exatamente. Quem falou um pouco sobre isso foi a Hillary Clinton também. Eu anotei aqui a frase dela que é espetacular. Né? Então, o que a gente tem, continuando nas constituições, que assim, é uma questão assim de... chega a ser desastroso, né? Código Civil de 16, então, o artigo 178, para vocês verem quão absurdo que era a nossa legislação até pouquíssimo tempo atrás, que vigorou até 2003, ele previa assim, que cabia ao marido, no artigo 178, lá no parágrafo 1º, é absurdo, né? Mas é real, que ele podia anular o casamento em até 10 dias, caso a mulher fosse já deflorada, né? Então, o que parece isso para vocês que estão aí do outro lado, né? O que parece? Como é que te parece essa legislação, né? Como é que te parece? Em que posição você coloca a mulher nesse sentido, né? Nesse mesmo artigo, no parágrafo 3º, fala que o homem também podia contestar a legitimidade do filho da mulher. Ele não fala do filho nem do casal. Ele fala da legitimidade do filho da mulher. Quer dizer, se ele desconfiasse que o filho que está na barriga daquela mulher nasceu, não era dele, ele tinha 2 meses para contestar que era filho legítimo e não legítimo, né? O bastardo e o legítimo. Ele tinha direito de contestar. Ele tinha ali 2 meses para contestar aquela legitimidade. O artigo 178, inciso 7, ele fala que o marido podia anular os atos da mulher se fossem praticados sem consentimento dele. Bizarro. A mulher podia, lá no 217, né? Se a mulher não fosse virgem, isso é um absurdo, porque isso era um dever só da mulher, só a mulher tinha que ser virgem, né? Então, se a mulher não fosse virgem, o homem podia alegar erro essencial sobre a pessoa. Então, olha todo esse arcabouço legislativo que nos leva à conclusão de que é exatamente isso que o professor Abacuque disse, né? A mulher numa situação de subdireitos, né, professora Abacuque? Exatamente, uma questão de subcidadania. Eu fico aqui pensando, imagine, existe uma condição genética. Existem mulheres que nascem sem ímã, existem mulheres com ímã elástico, mulheres que não vão sangrar. Imagina, o símbolo era o sangue. Se a mulher não sangrasse na noite de núpcias, ela não era considerada virgem. Imagina o absurdo que poderia, inclusive, ali causar de violação à honra, à imagem.
da pessoa, da mulher, ou seja, existia uma cidadania de segunda classe. A mulher não tinha o mesmo parâmetro que o homem. E o pior que parece é o seguinte: a evolução do Ocidente, da história do Ocidente, mostra que se conquista primeiro direitos civis e depois direitos políticos. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, os direitos políticos vieram antes dos direitos civis. É uma confusão Exatamente. tamanha, não é isso? Continuando então, né, nossa análise dos direitos fundamentais da mulher, né, desde ali das ordenações filipinas e falando um pouquinho também da Idade Antiga, né, nós falamos ali do direito hebraico antigo, a gente tinha também o artigo 233, que falava que o marido era o chefe da sociedade conjugal. E ele representava a família e administrava os bens particulares da mulher. Não era só os dele, né? O artigo 242, que tratava ali dos direitos da mulher, dizia que a mulher não podia receber herança se não tivesse autorização do marido. Então, como é que você vai exigir, né? E agora eu chamo vocês para atenção, como é que você vai exigir que a mulher, né, esteja no patamar do homem se a nossa legislação, a despeito de proteger a mulher, tratava ela como incapaz? Né? Que poder é esse que se dá ao macho, né? Porque não é a gente não pode falar de homem, porque eu acredito que um homem quer elevar, né? A sua esposa, a sua mulher, não rebaixá-la. Mas que poder é esse que é dado ao macho para legislar tamanha bizarrice? Né? E isso ser aceito pela sociedade, isso ser aceito. E isso foi o que foi implantado na cabeça das pessoas retrógradas, né? Isso foi a produção das pessoas que dominavam o país e foi essa mesma posição que dominava o país que fez com que os nossos atuais governantes, que são mais antigos, tenham essa visão da mulher. Né? Não é à toa que o nosso antigo presidente dizia ali que as qualidades da esposa dele eram bela, recatada e do lar. Né? Então, quando a gente escuta isso, o homem ou a mulher não precisa ser machista, feminista, levantar nenhuma bandeira para ver que tem algo de muito errado nisso, né? E por quê? Porque a mulher era vedado o acesso à cultura. A mulher era vedado o acesso à educação. Até pouquíssimo tempo atrás. Eu estou dizendo da minha mãe. Minha mãe é 17, 18 anos mais velha que eu. Super nova. Ela fez 18 e eu nasci. E o pai dela disse, minha filha não precisa estudar. Então, para ela poder estudar, e não foi faculdade, porque não tinha as condições disso, né? A professora Bacu conhece uma história. Para ela poder estudar, né, era escondido do pai. Então, imagina, essa é a situação da mulher. Então, é muito, muito leviano o homem, né, que não é homem, que é macho, ele se levantar e dizer, não existe diferença entre homem e mulher. Existe sim, essa diferença está ainda no nosso dia a dia. A gente está falando aqui de pouquíssimas décadas atrás, onde a mulher não tinha direito, não só de não participar de quem seria o seu dominador, ela não tinha o direito sequer de exercer o direito de propriedade dos seus bens. Quer dizer, direitos fundamentais da mulher eram estolidos por conta do casamento. Né? E tinha a questão do dote, e eu quero trazer essa questão, né? Mulher não podia, então, vender seus bens, seus imóveis, nem particulares. E o artigo 242, inciso 7, antes de falar do dote, que falava que ela precisava de autorização do marido para exercer profissão. Como é que isso parece a você, professora Bakuki? Já pensou a gente viver numa situação onde, para a mulher poder trabalhar, ela precisa da autorização legal do marido, né? Era disposição legislativa de autorização do marido para exercer profissão. Hoje, como a gente vive na Constituição que garante que qualquer um pode exercer qualquer profissão, hoje para a gente isso está muito... Você ouviu isso, né, Mila? É verdade. Hoje para a gente isso parece assim, não, isso é história da carochinha, isso não existiu. Não, gente, isso é lei, né? E Oi, doutora Galvão. Beijo, linda. Isa, querida. Então, a gente desconhecer a história que nos fez atuais, né? Não saber de onde veio toda essa luta da mulher pelo reconhecimento de cidadania, de direitos fundamentais, de direito de dignidade, é porque a gente não conhece a história. Isso mulheres, nos foi realmente tirado.
Por que que nos foi tirado? Porque não nossos pais, mas isso é cultural, da cultura que nós herdamos da nação que nos colonizou. Né? Então, por que que a mulher demora tanto aqui no Brasil para entender que ela é um sujeito de direitos? Porque isso nos foi ensinado, querendo ou não. Isso nos foi ensinado. E aí, como eu ia falar, né, da ação do DOT. O artigo 278 seguintes, eu convido vocês a lerem depois, fala do DOT. E é tão bizarro que vocês lendo, parece mentira. Mas até a administração do DOT era do marido. O DOT, que era pago pelo pai da noiva, né, era do marido que administrava. Como se fosse um favor mesmo que o marido fazia para o pai da noiva de sustentá-la. Né? Então, você tem ali uma empregada doméstica, uma amante, né? Porque ela tem deveres conjugais. Você tem ali uma cozinheira. Você tem tudo ali. Você tem uma relação de trabalho e ainda recebia algo por isso. Então, é muito complicado esse tipo de criação que foi se alongando no tempo, deixar com que hoje, nós mulheres, possamos levantar a bandeira de que temos valor. E aí, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente, é feminista, quer arrancar sutiã na rua. E não é bem assim, a gente está falando de dignidade. Né? Você pode ter a posição política que você quiser ou nenhuma. Você pode ter a religião que você quiser ou nenhuma. Você tem esse direito. Mas você não tem o direito de tratar o outro como sub-humano, né? Numa situação de segunda classe. Você tem dever de respeito. E é isso que a gente tem que levantar a bandeira. Isso é apartidário. Né? Isso não leva em consideração todos, leva em consideração apenas a própria humanidade mesmo. Né? Então, é perverso demais a gente ver. Eu me emociono, professor Bacuto, porque é tão absurdo e é tão difícil de fazer com que o macho entenda que nós não somos apenas, né, para satisfação dele. Um objeto, né? E isso é muito real. Exato, professora. Isso é muito real e muito atual, né? Então a gente precisa sim falar. E tinha também a questão que eu queria que o professor falasse do pátrio poder, né? Então a gente tinha ali o pátrio poder que era exercido pelo marido. Ele tinha ali, inclusive, no artigo 467 do parágrafo único do Código Civil 16, na questão sucessória, por lei, o varão tinha preferência na ordem sucessória com relação à mulher. Então, o que a gente precisava, professora Bacuto, na sua visão, a professora Alessandra Spielberg, um beijo, professor. O que a gente precisava, né? De política pública, de consciência social, de união, para que essa situação que nós estamos carregando para o futuro, né, não venha se repetir. Porque me parece, quero estar enganada, que a gente está caminhando para retrocessão mesmo, né? A gente está caminhando para retirada de direitos básicos do trabalhador, retirada de direitos básicos da mulher, né? Nós estamos afastadas aí. Oi, Eduardo, tudo bem, Eduardo querido? Eduardo Boninho. Nós estamos aí, mulheres, afastadas do Supremo, nós temos duas, né? No TST também somos minoria. No TST, Justiça Cor-de-Rosa, como dizem, né? Nós somos minorias. STJ, minoria. Então, se somos a maioria, porque somos a maioria, não tem como a gente chegar mesmo nos altos escalões da justiça, não há como, porque ingressamos tardiamente, né, nessa possibilidade. Nós temos aí um atraso histórico, não temos condições. E é difícil a mulher conseguir galgar cargos que não sejam relacionados à beleza, né, ao prazer. Então, quando a gente tem ali um posto de trabalho que é para shopping, por exemplo, a maioria é mulher. Porque você precisa da beleza, você precisa do jeitinho. Mas quando a gente tem um posto de trabalho de diretoria, não é da mulher. Esse posto é ocupado majoritariamente por homens. Então, o que a gente precisava, né, para modificar isso? Eu queria saber sua opinião, por favor, querido professor, que eu sei que você é um homem que respeita as mulheres. Eu queria primeiro deixar aqui um abraço para o professor Paulo, que nos acompanha aqui também, o pessoal que está nos acompanhando, também para o Carlos aqui, o pessoal em geral que entrou aqui. E eu gostaria de falar o seguinte: primeiro, aquilo que você falou, destacou, é importante. A mulher era tratada como um objeto, além de ter uma subcidadania ali, uma cidadania de segunda classe, a mulher era estuprada pelo marido porque ela casava com alguém que ela não queria.
ela não podia exercer o trabalho, não, ela se sujeitava a potesta. Isso recorre lá para o direito romano, o poder de vida e morte do pater familia. Então, a ideia, até a concepção Que nós machista, herdamos, quando né? se pensava na interpretação do direito, e eu procuro fazer a forma de forma diferente quando eu argumento, se dizia assim, ó, o bonus pater familia, o homem médio, eu coloco lá, o bonus pater familia ou a mater bonus família, ou seja, a mulher de família também. Porque o homem, o ser humano é igual. E o que faltava ali, acho que faltava uma construção cultural, faltava uma transformação, pensando a mulher como maioria da população, muito mal. Então o homem, ele podava os direitos até para evitar que as mulheres tivessem acesso. Então, o primado que a gente sempre fala dos grupos pequenos, dos sujeitos reconhecidos, a gente fala em grupos pequenos, em minorias. A mulher aqui era a maioria. Então, é muito Estatisticamente similar falando, né? é muito similar ao que acontece com o negro. O negro no Brasil é maioria. Então, assim, as pessoas deixam de entender que a igualdade que se busca é a igualdade de oportunidade, igualdade de acesso. Sem isso, não se chega a lugar nenhum. Então, questão dos direitos fundamentais aí. Faltou uma consciência, uma transformação, porque a mulher tem grande capacidade. E eu conversando até ontem, conversei com o Leonardo, né? E a gente estava falando até sobre a live de hoje, e tem até uma estatística que diz o seguinte, que a mulher, ela em grandes corporações, quando ela é bem aceita, ela chega ao topo. Porém, na prática, existe um grande preconceito. Existe uma dificuldade de acesso, falta de oportunidades, distinção salarial, falta de competitividade real. E o seguinte, aí a mulher acaba indo para onde? Onde que ela pode, de fato, se destacar? No serviço público. Então, em concursos públicos hoje, é uma maior incidência, por exemplo, na justiça, nos cargos gerais, as mulheres acessando aí os cargos públicos, porque ali tem uma melhor igualdade de competição. Isso porque as mulheres se superam, porque às vezes a mulher tem que estudar, tem que trabalhar e ainda, às vezes em casa, ter que fazer uma jornada. Então, assim, é muito desigual a relação, entender que a relação... Essa história de, então... É uma questão que a mulher tem dupla jornada, tripla jornada. Isso também é uma questão de falta de cultura. Porque eu, por exemplo, eu e minha mulher, nós trabalhamos. Se tem que dividir as tarefas de casa, eu também faço as tarefas de casa. Cozinho, se ela tiver que limpar, eu cozinho. Se ela tiver cozinhando, eu limpo. Não tem problema. É assim, as pessoas têm que ter uma mudança cultural. Todo mundo tem que cooperar. É uma participação. E a mulher ainda, ela tem a questão da gravidez, tem o período menstrual, tem toda uma série de dificuldades que eu falo, que eu aprendo com a minha esposa, porque ela é da área da saúde, e ela, assim, são questões que são muito de grave dificuldade. E faltava o quê? O interesse. Faltava o interesse. E isso ainda, o pior de tudo isso, que a gente tem que conscientizar, é para isso que existe essa live, para que a gente possa conscientizar as mulheres que elas podem lutar, que elas podem buscar algo importante. Luiz, a minha comida é muito boa, viu? Então, e o seguinte... Luizão querido. Um beijo, Luiz. Um abraço, Luiz. O seguinte, o que é muito importante é saber que as mulheres têm grande capacidade. Se elas tiverem oportunidade, elas vão ascender. E elas precisam lutar por esses direitos. Elas não podem se curvar aos machistas, não podem se curvar perante aí essa cultura. Tem que buscar o quê? Ações afirmativas, buscar o reconhecimento de direitos. Mulheres, votem em mulheres. Precisamos de mais mulheres no Congresso Nacional. Precisamos mulheres no Senado Federal. Não é porque, infelizmente, no segundo mandato da Dilma não deu certo, que as mulheres não podem ascender. Mulheres têm grande capacidade executiva. Veja, por exemplo, a Margaret Thatcher, lá na Inglaterra, que regeu com mãos de ferro ali a Inglaterra. A Angela Merkel aqui na Alemanha. Então, assim, mulheres têm grande capacidade. Mulheres têm grande capacidade. Precisam de oportunidade. Elas, aqui no Brasil, a gente tem que tirar essa síndrome de vira-lata. Ninguém pode querer se menosprezar. Aqui eu queria até mandar um abraço para a doutora Monique, que trabalha comigo. É uma advogada excelente, uma mulher inteligente, capaz.
assim, a mulher, ela é demais, assim, eu sou apaixonado, posso falar, minha mãe, a minha irmã, a minha esposa, então, as mulheres, elas precisam de oportunidade, elas precisam entender que elas têm que lutar, que elas não podem aceitar. A mulher sempre foi, na década de 50, se você pensar no mercado de trabalho, quando começou a acessar o mercado de trabalho, eram profissões de secretária, profissões secundárias, não eram dado o poder. E aí elas estavam sujeitas ao quê? Ao assédio Ligadas à sexual, beleza mesmo, né? Servição e beleza. É. assédio sexual, assédio moral. Até hoje, a gente tem que combater essas situações. Nós, como estudantes, como trabalhadores, como operadores do direito, como professores, como cidadãos, temos que lutar pela igualdade. Porque é o seguinte, aqueles compromissos que o Constituinte assume como direitos fundamentais do cidadão, eles têm que ser lutados. Eles já estão protegidos. O que a gente precisa buscar é o exercício desses direitos. Eu sempre falo, o que é violado não são os direitos. O que é violado são os exercícios. Os exercícios são obstaculizados. E a gente precisa de uma mudança cultural. Nós temos que ensinar nossos filhos a respeitarem nossas filhas. Tem pais que chegam e ensinam para os filhos, então, na casa aqui, o menino pode trazer a namorada para dormir. Mas por que a menina não pode trazer o namorado para dormir? Então, assim, eu sempre falo para minha esposa, se eu tiver uma filha, eu quero que ela traga o namorado dela para dormir aqui em casa. Não pode ser, não pode haver desigualdade. Tem que pensar em dar oportunidade. Tem que ter tratamento igual, tem que ter mudança de mente, a metanoia, mudança de postura. Aquilo que você falou muito bem no começo a respeito seja da questão da tradição judaica, em que a mulher, inclusive, ela é obrigada no âmbito ortodoxo a se despojar do cabelo, que ela tem que viver uma vida recatada ali do lar. E também nos cultos, no próprio culto cristão, muçulmano, a mulher não tem ali o poder da palavra. Foi-lhe tirada a palavra, então assim, mulher não pode renunciar à palavra. O que eu entendo que o maior direito que nós temos é o direito à voz. Nós sempre temos que erguer a nossa voz para lutar por esses direitos. Porque você viu, né? Era uma terra arrasada. Se não houvesse um movimento de luta, o que aconteceria? Se perpetuaria ali, ó, de 1824 até 1988, quanto tempo se passou e nada era feito? Se aceitava passivamente as mudanças que aconteciam na sociedade, e a mulher, ela é muito capaz. Eu sempre falo, temos que buscar ali o reconhecimento de direitos. Esses novos sujeitos, aquilo que você falou de tratamento igualitário entre mulher e criança, era para menosprezar, para dizer que a mulher era incapaz. Eu falo pela minha avó. Minha avó nasceu em 20 de agosto de 1920. Em 1936, ela tinha 16 anos. Ela iria sair ali da menoridade, ela estava próxima a sair da menoridade, ou seja, ela deixaria de ser relativamente incapaz para se tornar totalmente capaz, como mulher solteira. O que fizeram? Casaram ela com meu avô. E aí ela se tornou relativamente incapaz. Ou seja, a mulher não tinha essa emancipação. É preciso buscar Inclusive emancipação. mental. Inclusive mental, né? Esse resgate, ele tem que ser interior primeiro, né? A mulher precisa entender que aquilo que falam para ela não necessariamente seja verdade, né? Aquilo que impõe a ela, aqueles limites que lhes são impostos, né? Não é bem verdade. Então, como eu sempre falei, eu já falei para você do meu histórico, né, de trabalho. Então, quando eu dizia ali, nos meus 11 anos, enquanto eu fazia unha, e não era esse unha gourmet como existe hoje, né, com unha de vidro, não, era alicate mesmo, mal fazia ali asepsia, porque era uma criança trabalhando, né, extremamente explorada. E quando eu estava ali trabalhando e eu dizia, e era trabalho, embora explorado, era um trabalho, né, era remunerado, era escravo, mas era um trabalho. Então, enquanto eu falava, né, para as clientes, eu quero ser advogada. Quantos anos você tem? Tinha que mentir a idade, porque senão a dona do salão podia sofrer alguma represália, né? Dizia às vezes que era sobrinha dela. E aí dizia ali para mim, eu quero ser advogada. Eu falava, na verdade eu queria ser juíza, mas eu sabia que tinha que ser advogada, né? Primeiro você tem que fazer direito. E eu não sabia a diferença entre direito e advogado, eu não conhecia nenhum, né? Só de TV. Eu via ali aquelas pessoas falando, falava, nossa, aquilo ali é tão bonito, né? Então, quando eu dizia isso, a dona do salão, que era um salão muquífico mesmo, lá, doida. Então, a mulher que quer estudar, ela é a doida.
a mulher que pensa diferente ainda hoje, né? Ela é diferente, ela é moderna, ela é doida. Então, a gente tem que encarar isso, quando alguém te chama de doida, mulher querida, né? Mulher poderosa. A gente tem que encarar isso como uma mola para te jogar para cima e falar, tô no caminho certo. Se eu estou incomodando o macho, não é o homem, né? Deixar isso bem claro que meu marido é um homem. Meu marido gosta da mulher lá em cima. Então, se eu estou incomodando o macho, eu tô no caminho certo. E eu tô usando macho porque nas ordenações filipinas era assim. Eu esqueci de falar para vocês, mas eu mando para quem quiser, né? O print do diário oficial ali de Portugal, da legislação mesmo de Portugal, onde a mulher era tratada como fêmea. Inclusive, ela tinha penalidade caso ela fizesse algum ato ali sem a autorização do rei. Então, ela tinha penalidade pecuniária, né? Então, imagina, não tem essa proibição para o homem. Por que tem essa proibição para a mulher, né? Então, isso nos veio herdado. E não significa que porque nos veio herdado que nós precisamos perpetuar isso para frente para os nossos filhos, né? E aí eu trago a atenção também, professora Bacuc, do inciso 20 do artigo 7º da Constituição. Fala pra gente, professora, a leitura dele é super simples, né? Ó, professor Ézio, beijo para você. Vai falar ali da proteção do mercado de trabalho da mulher, né? Mediante incentivos específicos na forma da lei. Que tipo de legislação é essa, né? Então a gente sabe que o constituinte originário deu esse direito para a mulher porque sabia de todo esse histórico de luta, de batalha e de subjugadas, né, que eram. De repente veio ali deixa eu ver o que o Luiz falou. Tem um ditado machista no interior da Bahia que diz: em casa que mulher manda, até o gato casar. Esse Luiz é ótimo. O Luiz está lá em Portugal. Depois me conta, Luiz, como é que tá a situação aí da legislação para a defesa das mulheres. Um beijo para o Ronaldo. Um beijo, Ronaldo Fleury. Então, qual é essa situação, né? O legislador constituinte originário ali estabeleceu como um direito fundamental da mulher que ela teria a proteção do seu mercado de trabalho. Só que na forma da lei. E a gente sabe, né, professor, que quando o legislador, seja constituinte ou não, coloca ali na forma da lei, existe uma limitação aí da própria lei para a Constituição. Quer dizer, enquanto nós não tivermos essa lei, já estamos aí com 30 anos, sem essa lei, nós estamos aí com esse mercado de trabalho da mulher desprotegido. E vindo legislações que muitas vezes dificultam o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Claro, o grande problema da mulher é porque ela engravida, isso é verdade. Né? Quando a gente engravida de filhos de vocês, quando a gente engravida, a gente deixa de produzir o que a gente produzia antes. Isso é verdade. Então o legislador sabia disso, como você também sabe, como eu sei, como seu pai machista sabe. Mas mesmo assim, para ter vida humana, nós precisamos da mulher, né? Para você ter vida humana, você precisou de uma mulher. Então, a gente precisa valorizar este ser como igual, precisando de incentivos reais para que ele seja mesmo igual. E o Constituinte fez isso. O que faltou? Faltou exatamente o que o professor Abacuc falou, né? A gente tem um direito previsto, mas a gente não tem a execução desse direito. Para a gente trazer, então, um pouquinho de direitos fundamentais, a gente não precisa nem falar das dimensões dos direitos fundamentais, que ficaria muito teórico, né? Mas para a gente trazer bem para a prática, como é que funciona, professora Bacuc, essa questão, né, até trazida por José Afonso da Silva, sobre a aplicabilidade desse tipo de legislação, como o artigo 7º, inciso 20 fala, por favor. Então, na verdade, a classificação clássica ali do José Afonso da Silva, existem normas que são de eficácia plena, que são aqueles que, em geral, estão ali no artigo 5º, né, que não precisam de legislação para serem regulados, então já produzem plenamente eficácia. A eficácia contida ou restringível, que é aquela liberdade plena ali também garantida na Constituição, porém passível de restrição pelo legislador infraconstitucional, e as normas de eficácia programática, no caso, ali, eficácia limitada de efeito programático, o princípio institutivo, que é o caso dessa. Então, no caso da lei que vai instituir a questão dos direitos da mulher, é uma norma de eficácia limitada, de efeito programático, ou seja, depende de uma política pública efetiva. Porque até veio uma legislação que alterou a CLT, mas muito tímida. Então, há ali uma inconstitucionalidade formal parcial, no mínimo ali. Caberia, então, ali a possibilidade, se houver
um movimento, caberia ali um mandado de injunção, nos termos do artigo 5º, inciso 71, regulamentado pela Lei 13.300, para buscar ali uma maior efetividade, uma maior proteção. Porque, como você falou, a mulher ela tem que estar protegida com relação à própria questão da maternidade. E aí a Constituição até avançou, porque a Constituição ela prevê lá no artigo 5º, inciso 50, por exemplo, a presidiária tem direito de ficar com a sua criança. Existe o dever do empregador de fornecer para a mulher que teve criança, então, uma criança, ali, seja ela adotada ou natural, lembrando que também a adoção é um ato da maternidade, e isso não vai tirar ali direitos da mulher, inclusive vai trazer mais nessa sociedade machista, ainda com grande dificuldade de compartilhamento dos deveres domésticos pelos homens, ali uma sobrecarga para a mulher. E o que a gente entende precisa de uma política pública efetiva. Precisamos buscar. E aí as mulheres precisam usar o direito à voz. Ir lá no Congresso Nacional, participar de audiências públicas, apresentar projetos de iniciativa popular, ou mesmo instar parlamentares mulheres a apresentarem leis que tratem e disciplinem essa questão. Porque aquilo... Mas aí a gente entra no outro problema. O problema de você proteger demais, você acaba desprotegendo. Lembro eu de uma legislação que estava em voga, a discussão sobre uma espécie de possibilidade de falta da mulher em período menstrual. Claro que existem mulheres que sofrem muito em período menstrual. E pensei eu, na minha época, aquela época de início de estudo para a magistratura do trabalho e Ministério Público do Trabalho, nossa, que legal, que lei boa. E conversei com o professor André Paes, ele falou, não, Joyce, não é boa. Aí eu falei, como não? Você não sabe como é dolorido ter menstruação, né? E ele disse, o mercado de trabalho da mulher já é bem complicado. Se você impuser mais uma situação de diferenciação para a mulher, você vai restringir, sem querer, ainda mais o mercado de trabalho da mulher. Por isso que a gente precisa da legislação, e nós somos um país que obedece a legislação, né? Nós não somos um país consuetudinário. A gente precisa de uma legislação que proteja o mercado de trabalho da mulher, né? Não apenas um posto de trabalho, isso é muito importante de ser diferenciado, porque posto de trabalho a mulher trabalha muito. A gente precisa de mercado de trabalho protegido, não só contra a dispensa arbitrária depois que ela volta da licença maternidade, né? Não só com a impossibilidade de dispensa durante a licença maternidade ou pagamento de indenização nesses casos, né? Mas a gente precisa de uma proteção efetiva do mercado de trabalho, se nós não temos. Isso nós não temos. Então, eu penso, né, o legislador constituinte originário, ele foi muito sábio, né, e muito sensível ao colocar proteção ao mercado de trabalho da mulher. Porque ele sabia, né, que quem come, né, quem tem fome, aliás, quem tem fome e não come, porque não tem dinheiro, também não consegue estudar. E se você não consegue estudar, né, você não vai acessar cargos que dependem daquela instrução. Então você vai levar muitos e muitos e muitos anos para conseguir quebrar a roda, né? E como é que você quebra a roda? É muito difícil. Como é que você vai falar para uma menina que é filha de mecânico e de dona de casa, que a mãe tem que costurar para colocar mistura dentro de casa, que ela vai poder ser advogada um dia? Você não tem como falar isso para ela. Isso aconteceu no meu caso. Mas imagina tantas e tantas amigas minhas que tinham potencial muito maiores que os meus, né? Meus potenciais, negras, não chegaram lá. Quantas advogadas negras nós temos? Poucas, né? Fui fazer uma prova uma vez, professora Bacuc, de magistratura federal, e eu olhei assim para a sala, e na sala, infelizmente, deixa eu ver o que o Luiz mandou pra gente. Obrigada, Nick. Deixa eu ver o que o professor Luiz mandou. Estou escrevendo aqui do doutoramento sobre os costumes enquanto fonte de direito do Brasil em Portugal. Que lindo, quero ler! Nossa, o Luiz é o máximo. Então, fui fazer a prova de magistratura federal e olhei ali, né, ao meu entorno, e tinha duas mulheres, professora Bacuc, fazendo a prova de magistratura federal. E um negro apenas, um homem negro, né? Então, a gente sabe que não tem condições para a gente colocar em igualdade situações desiguais. Então, como é que a gente vai fazer com que a situação, como o caso da Mila, que é um sucesso, não porque é um sucesso profissional, não é isso, gente, porque
se você é feliz, que bom, né? A gente está falando de sucesso profissional. Mas existem vários sucessos, né? Você ter uma família unida e feliz é um super sucesso. Não precisa ser advogado para isso. Não precisa de nada, você precisa ser feliz. Mas a gente está dizendo que não dá para a gente colocar a mulher no mesmo pé de igualdade do homem, porque a mulher não teve nem condições de se preparar para isso. E não teve mesmo. Então, cadê as mulheres, né? Pensei eu estudei, a maioria das meninas da minha sala na escola pública eram mulheres e a maioria era negra. Era a maioria negra, pardos e pretos. Cadê, né? Cadê essas pessoas na universidade? Na nossa sala mesmo, né, Abacuque, que a gente fez a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a maioria dali não era negra, né? Ah, mas a minha avó era negra, como a minha avó é. Ah, mas ali, ó, a negritude no rosto, né? Aquela que faz com que você tenha preconceito, né? Porque o preconceito é de cor, né? O preconceito não é só social, é de cor também. Então, cadê eles, né? Cadê a mulher negra no mercado de trabalho, nos altos postos? Cadê a negra ministra do STF? Né? A gente teve um negro, mas cadê a negra? Né? Então, a gente percebe que, infelizmente, a mulher só chega, e essa frase é chocante, mas é real, e é minha, não é de ninguém, né? Não está escrito livro nenhum. A mulher só chega onde o homem deixa. Infelizmente. Então, a mulher ela vai chegar nos altos escalões, como nós temos aí o caso de uma mulher que representa uma grande... e depois eu te mando. Ela foi até palestrante da Direito de São Bernardo há uns tempos atrás, uma semana atrás. E ela representava uma classe, vou dizer assim, onde eu nunca vi uma mulher tão machista com um discurso tão escravocrata. Ou seja, aquela mulher só está ali naquela posição de coordenadora jurídica, de representante de empregadores, que ali ela fazia esse papel sindical, de sindicato dos empregadores, porque ela falava a língua do homem. Ela, na verdade, era um fantoche reprodutor do discurso machista escravocrata. Então, nossa, o fato da mulher estar ali no alto escalão vai fazer toda a diferença? Não, não vai. Né? Então, isso a gente também tem que entender. Né? Que para que a mulher certa esteja na posição certa, ela precisa entender qual é o papel dela, ela precisa conhecer qual é a história do direito da mulher. Por isso que a gente trouxe esse aparato legislativo todo, e para quem quiser eu mando aí o relatório, que foi um levantamento legislativo dos direitos da mulher, e o professor Abacuque fez um trabalho, gente, ele fez um trabalho de slides lindo, espetacular, que eu só vou colocar uma outra coisinha, mas você precisa conhecer a sua história para que ela não se reproduza, né? Para que ela não se repita. Né? Então, falei muito aí, né, Nick? Pode falar, professor. Na verdade, só para falar para o Luiz, não é chopp, não, mas o que eu acho, aquilo que você falou com extrema razão. A gente tem que ter uma mudança de vocabulário. Existe um filósofo do século XX, Richard Hort, um dos caras que mais defende ali o movimento feminista, junto com grandes mulheres, como, por exemplo, Angela Davis. Quem não leu Angela Davis, recomendo, então, ativista, mulher, negra. Então, eu recomendo a leitura da Angela Davis. Ele diz o seguinte, a gente tem que mudar de vocabulário. Temos que sair, deixar de usar esse vocabulário, aquilo que você falou, um vocabulário ainda escravocrata, um vocabulário que estabeleça diferenças. Nós temos que entender a diferença e temos que superar ela do ponto de vista cultural, inclusive criando um outro vocabulário. Temos que mudar esse vocabulário. Vamos ali garantir não só o direito, mas também uma transformação cultural. E esse é o nosso papel aqui. Nosso papel é criar conversando sobre o direito para que a gente consiga colocar na cabeça das pessoas não uma resposta, mas uma pergunta. Porque aqui nós não estamos aqui falando, essa é a verdade. Não, essa é uma construção. Nós vamos construindo. Porque hoje o mundo está muito polarizado, né? É isso, é aquilo, não. É preciso diálogo. Vamos dialogar para construir. Só que a gente tem que estar disposto a ouvir o outro. A gente tem que estar disposto a abrir mão, às vezes, de uma posição, aquela posição hierárquica. O homem nossa. Então, assim, tem que abrir mão dessa posição. Vamos tentar construir aquilo que John Rawls, eu acho muito interessante, ele fala, e também a Martha Nussbaum, que é uma teórica ali do século XX, que traz essa concepção também do Rawls ali, de igualitarismo, de igualdade de oportunidade, igualdade de acesso.
é importantíssimo. Sem igualdade de oportunidade, igualdade de acesso, a gente não transforma a sociedade. A sociedade brasileira, todo mundo fala, então por que ações afirmativas para a mulher, para o negro, para a pessoa que estudou em escola pública? Por quê? Porque a sociedade tem um déficit histórico, civilizatório muito grande, que não apenas essas ações afirmativas dão conta. É preciso uma transformação histórica longa, gigante, é uma transformação assim que precisa dar uma retomada. Então, esse déficit só vai ser pago com um conjunto de ações afirmativas. É óbvio que uma ação afirmativa, para que ela gere igualdade, ela tem que ser trabalhada no tempo. Tem que se entender qual é o tempo de origem e qual é o tempo que eu vou transformar a sociedade. E nós aqui, eu entendo que não vai ser menos de 100 anos. Se nós não lutarmos arduamente, nós não vamos ter uma transformação real de vocabulário. Daí, então, a necessidade de uma transformação de vocabulário, de uma mudança de pensamento. Aquilo que a gente vai falar no nosso dia a dia, a gente tem que pensar. Vou usar um vocabulário machista? Não. Vou mudar minha mente. Vou tratar as pessoas. Então, a mulher, ela tem dupla jornada? Não. Ela tem que ter o quê? A divisão das tarefas. Vamos dividir. As pessoas não são essa Ninguém tem que ter mais dever do que o outro. As partes têm que compartilhar, um ajudando o outro. Essa é a construção da civilização. Sem isso a gente não muda o mundo. O nosso objetivo, se a gente não consegue mudar o mundo inteiro, a gente tem que começar mudando o nosso microcosmo, nesse micro-universo, as pessoas que a gente alcança. Quem está assistindo aqui agora, ou vai assistir à noite, em outro momento, que essa live vai ficar lá no IGTV, eu te convido a reflexionar, a refletir, a mudar, gerar uma metanoia, uma transformação de mente, para que a gente possa construir juntos uma história diferente, uma história de proteção da mulher, do negro, do índio. Eu falo porque minha esposa é parda e ela sofre preconceito. Então, eu falo, é muito importante as pessoas quererem uma transformação social. Mas para isso tem que ter uma mudança, tem que ter uma ação. Não adianta a gente ficar parado na inércia. Temos que buscar essa transformação. Não é isso, professora Joyce? Eu acho que a gente está aqui quase terminando, né? E vou concluir, então. eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais para que a gente pudesse ali. Eu gostaria de te agradecer imensamente. Eu sei aí de todas as dificuldades que você teve, mas é uma benção. Eu posso dizer que foi um presente. Essa live, para mim, de hoje, conversando sobre o direito, foi um presente. Eu gostaria de te agradecer imensamente pelo seu carinho, pela sua dedicação, pelos seus estudos e te parabenizar por ser essa mulher guerreira, vitoriosa e uma grande cidadã acima de tudo. Olha, meu querido, muito obrigada. Tem uma frase que o professor Fábio Esteves, eu convido todos vocês a conhecê-lo, que é um sujeito incrível. Ele é um juiz de direito negro que também veio do nada. Então, ele chama Fábio Francisco Esteves. Procurem-no, por favor, eu sempre posto coisas dele. E o professor Fábio, ele diz uma coisa, eu sou aluna ouvinte da pós-graduação da ESMA-DF dele, né? Ele dá aula de Direito Constitucional. E ele diz, permita-se. Então, a lição que a gente tem que tirar dessa live que nós tivemos é, mulheres, né, ensinem seus filhos e suas filhas que não existe, isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Tirando a amamentação, né? A amamentação é coisa de mulher mesmo. Mas no resto, parto e amamentação é coisa de mulher. No resto, coisas de mulheres e coisas de homens, isso não existe, né? E a outra situação, permita-se. Permita que sua filha, seu filho, independente do gênero, eles cheguem lá. Como é que você permite isso? Dando incentivos emocionais mesmo, né? Ao passo que todos diziam, é louca, quer ser advogada, minha mãe dizia, não, a Joyce vai ser o que ela quiser, né? Então, esse papel é fundamental de mães e pais, né? Embora meus pais não tivessem condições, e não tiveram mesmo, de comprar livro para mim, eles nunca me compraram livros, eles nunca tiveram dinheiro, né? Meus livros foram comprados por mim mesma, nunca, infelizmente, eles puderam fazer isso. Foi através do trabalho e da educação que eu pude me sustentar e comprar meus livros, minhas canetinhas, meus livros, meus cadernos, enfim, pagar meus estudos, pagar meus cursos. Então, use essa frase do professor Fábio, permita-se, né? A gente tem condições, sim, de mudar o nosso microsistema, como o professor Abacuque bem disse, né? Não temos aí, inclusive, o artigo 7º, inciso 20, implementado na nossa legislação, mas podemos, inclusive, como o professor disse, usar ali o mandado de injunção para isso, para quem está aí galgando para o concurso público, vai ter agora a segunda fase do Ministério Público do Trabalho. Se esse tema cair para você, olha que legal,
né, você saber responder isso, tá bom? Então, um beijo aí para vocês. Professora Bakuki, não precisa ser feminista para proteger os direitos das mulheres, não precisa ser mulher para proteger os direitos das mulheres, não é verdade? Um beijo para você, um beijo para todo mundo aí de vocês. Mila, ó, por favor, Mila, faz Um uma beijo live para minha comigo. irmã aqui, que chegou no final, mas aqui é Kimone. Um beijo, Deus te abençoe. Um beijo para você, Akimone. Fica com Deus. Tudo de bom aí para vocês.